Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre Apocalipse 12 hoje, mas eu vou tentar não falar as mesmas coisas que eu falei em vídeos passados. Em vídeos passados, eu falei sobre a mulher, sobre o dragão, sobre o restante da sua descendência e fiz um estudo grande também. Eu fiz 2 vídeos pequenos, que são bons, seria muito bom se você assistisse eles. E também fiz um vídeo com o irmão Pedro, um vídeo grande, onde eu tratei de vários assuntos, menos do dragão e do deserto. Em outro vídeo, quando nós fizemos um estudo das 7 igrejas, o irmão Pedro e eu, nós falamos do dragão e do deserto. Então tem que fazer uma soma dos vídeos aí para vocês entenderem. Eu vou tentar criar uma playlist desses estudos de Apocalipse 12 e das 7 igrejas, já que estão relacionados, para vocês clicarem nessa playlist fica mais fácil de vocês assistirem. Tá bom? Se eu esquecer dessa playlist, não tiver aí para vocês, vocês me lembram. Vou tentar falar coisas diferentes para vocês. O Apocalipse 12, irmãos, assim como qualquer outro capítulo do Apocalipse, ele não pode ser interpretada de maneira linear. Deus, ele trabalha de maneira surpreendente no livro do Apocalipse. É o livro mais profundo da Bíblia, irmãos. Ele não é independente. Ele é totalmente dependente dos profetas. Mas ele é o livro mais profundo da Bíblia. Ele é um livro que serve de acoplador de profecias. Ele pega em um só ponto, ele pega profecias de Zacarias, de Daniel, e pega referências de Salmos e monta uma figura onde, na verdade, todos esses pontos já estavam relacionados, mas estavam distribuídos nos profetas. E a igreja, ela tem muita dificuldade de ler os profetas e de fazer a soma, de fazer a equação. O Apocalipse faz essa equação para a gente e deixa novas contas para a gente fazer. Ele é muito lindo mesmo. Então ele não pode ser lido de maneira linear. Existe uma cronologia no Apocalipse. O livro de 7 selos é uma cronologia. As 7 trombetas é uma cronologia. Não toca a 7ª trombeta e depois toca a 4ª. Não toca a 4ª trombeta e depois toca a 1ª. Toca em sequência. Só que dentro do conteúdo todo, existe uma maneira que Deus trabalha que é semelhante a que ele trabalha já nos profetas. No próprio livro da lei, Deus faz assim. Nos 7 dias da criação, Deus fala as coisas em sequência e deixa revelações ali. Depois que ele acaba o 7º dia, descansou e tudo mais, aí ele volta no 6º dia para acrescentar detalhes no 6º dia. Ele faz isso em vários outros pontos da palavra, principalmente no livro do profeta Daniel. Entendeu, irmãos? Isso se chama analepse ou flashback. É um assunto que está sendo contado de maneira linear, de maneira cronológica, é interrompido em certo momento, aí a pessoa volta no passado, busca referências no passado para explicar o porquê que está acontecendo isso no presente. E Deus, como é mais profundo ainda, ele cria essas referências. Eu estou dando exemplos de humanos, de filmes. Mas Deus, ele é muito mais profundo que um filme. Porque ele não apenas interrompe o seu assunto para falar do passado. Aqui, nesse texto que é interrompido, tem palavras idênticas ao do passado. Isso é chamado de intertexto. O mesmo texto aqui está fazendo referência no passado. Então ele cria conexão. De uma certa maneira, de certo modo, ele interrompeu o assunto, fazendo o intertexto, criando conexão com o passado, trabalhando com analepse, com flashback, para nos explicar o presente e revelar o futuro. É assim que Deus trabalha no Apocalipse. É assim que a gente tem que ler o livro do Apocalipse. A gente está lendo aqui o Apocalipse 12. Aí você vai ver que vai ter 2 sinais. Um é considerado um grande sinal, que é a mulher. Está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está com dores de parto, né, sofrendo tormentos para dar luz. Aí vai ter também um segundo sinal, que é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Nas suas cabeças tem 7 diademas. Ele está ali na frente da mulher esperando para devorar o filho quando nascesse. Aí nasce o filho, mas ele é arrebatado para o trono, ou seja, o dragão não conseguiu devorar, não conseguiu impedir as promessas de Deus. O filho foi arrebatado para o seu trono, aí a mulher foge para o deserto. Aí o dragão vai tentar pegar ela, lança o rio da boca, é dado as 2 asas da grande águia para a mulher, né? As 2 asas da grande águia para a mulher, para ela fugir para o deserto. Aí o dragão vai tentar pegar ela, lança um rio da sua boca para tentar arrebatar a esposa.
Aí o que acontece? A terra abre a boca, traga o rio, o dragão fica irado e vai pelejar contra o restante da sua descendência. Irmãos, referência após referência para as Escrituras. Deus está trabalhando no tempo, mas de maneira atemporal. Ele não depende do tempo para nos falar profecia, ele está trabalhando, cruzando tempos. Por exemplo, essa mulher, quando você estuda ela, você vai ver que essa mulher, ela faz referência a 3 pontos da Escritura. Primeiro, essa mulher faz referência para Eva. Segundo, para Maria. E Maria é importante no texto também. Terceiro, para a igreja no final. O Apocalipse 12 está trabalhando assim, de maneira intemporal. Você tem que entender qual é a intenção do coração de Deus em montar aquela profecia daquela maneira. Ele está recapitulando toda a história para nos acrescentar detalhes. Ele está acrescentando detalhes no Apocalipse 11 e no 10, através do 12. E através do Apocalipse 13, ele vai acrescentar detalhes no 12. Então ele não está preso ao tempo, ele trabalha de maneira intemporal e ele cruza os tempos para fazer as referências do passado. Por exemplo, uma mulher que está grávida e vai gerar um filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse filho que ela vai gerar é o filho do homem. É o que está lá em Daniel 7, verso 13, 14. Daniel estava olhando nas suas visões da noite, ele viu um como filho do homem indo nas nuvens até o ancião de dias, até o trono do Pai. E foi-lhe dado poder, domínio para nações, povos e línguas que o servissem, né? O seu reino é um reino eterno, o seu domínio é um domínio eterno que jamais será fim. Apocalipse 12 está fazendo uma referência para Daniel 7, para esse momento. Daniel 7 está falando do tempo em que Jesus nasce, morre pelos pecados do mundo todo, né? Para fazer a remissão dos seus santos, ressuscita e ascende aos céus. É isso que uma das referências que o Apocalipse está fazendo. Mas a primeira referência que a gente lembra, tem que lembrar de cara, é em Eva. Porque Eva queria gerar um desses filhos, né, dela, um desses filhos que iria receber a promessa de esmagar a cabeça da serpente. E no desenrolar das profecias teria que ser o Messias. Então, no princípio, a gente tem uma mulher que vai gerar um filho. Lá no tempo de Jesus, esse filho teria que nascer por uma mulher. Nasceu por Maria. E ela também teve dores de parto. E essas dores de parto também, nós temos que nos lembrar das profecias do passado. As dores de parto é consequência do pecado. Por isso, dores de parto. Isso está em Apocalipse 12. Mas Maria não estava revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esses sinais, esses desenhos, não é para a gente se lembrar apenas do sonho de José e falar é Israel. E restringir a profecia a Israel. Não é. A história começa com Eva. E em Romanos 5, em 1 Coríntios 11, acho que 2 Coríntios 11, em Efésios 5, Paulo coloca Adão e Eva como figuras de Cristo e a igreja. Não é a figura de Cristo e Israel. Eva é a figura da igreja. A história começa com Eva. De Eva vai surgir a humanidade, da onde Deus vai chamar Israel. Israel é chamado em pontos escatológicos de esposa do Cordeiro. Esposa de Jesus, tá certo, esposa do Cordeiro. Porque Jesus casou com Israel no Monte Sinai. Está escrito isso. Em outros pontos, Israel é chamado de filho. Depende do ponto em que Deus está tratando a profecia. Entende? Então, Eva, dali vai sair Israel. De Israel vai ter uma mulher chamada Maria que vai ter que ter o filho. E essa profecia vai se desenvolver e vai lá para o futuro. E essas dores, essa mulher que está com dores de parto, e essa história, irmão, vai ser trabalhada nos profetas. Nos profetas que você vai ver as dores de parto no futuro. Não é ali no tempo de Maria. Maria não estava revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E nem Israel. Nem Israel, irmãos. O que significa esses sinais? Eu já falei em outros vídeos, não vou falar nesse. Mas se você não entende esses sinais, você se perde na profecia, na qual Deus está trabalhando de uma maneira cronológica, mas ao mesmo tempo de uma maneira atemporal. Porque Ele está desdobrando diante dos seus santos 6.000 anos de história.